Jorge Luiz. Casados para sempre. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, desculpe a cara inchada, tá? Por conta de alguns remédios que nós estamos tomando, né? E nós dois estamos com problemas de coluna, até nisso a gente combina. Mas a gente acabou de acordar, isso é verdade. E Deus nos incomodou para nós tratarmos de alguns assuntos importantes para o nosso casamento. Nós vamos continuar falando do nosso testemunho, né, de tudo que aconteceu em nossas vidas. Mas nós vamos começar a abordar agora temas muito importantes, baseado no livro Desafio de Amar, que também é mostrado no filme A Prova de Fogo, e que nós achamos muito interessante e muito importante para a vida do casal. E Deus nos incomodou para falar hoje para vocês sobre grosseria, arrogância dentro do casamento. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, amor? É isso aí. Infelizmente é algo que acontece muito hoje em dia, a gente vê muito isso. E então a gente veio aqui justamente para falar sobre isso, para que em cima disso a gente consiga estar, a gente espera, né, que a gente possa estar ajudando a vocês para melhorar nesse aspecto. Isso. Vamos lá o tema. O tema desse texto que nós escolhemos, a gente vai fazer aleatório. Deus ele vai tocando no nosso coração e a gente vai fazer. Mas é um desafio de 40 dias. Quem quiser esse livro, coloque o seu telefone do WhatsApp no comentário, que nós vamos estar passando para você em PDF, tá bom? Um livro completo, e para você possa fazer a tua leitura em casa, tá bom? Maridos que necessitam de uma ajuda no teu relacionamento, né? Esposas também. Isso são 40 passos infalíveis. Se você seguir, nosso cachorrinho está nos atrapalhando aqui. Tem alguém aqui querendo participar do vídeo? Vai. Vai, que hoje não é seu dia. Ele está querendo ficar aqui, ó. Ai, ai. E nós vamos estar apresentando para você e dando esse PDF para você, se você quiser, tá bom? Vamos lá. Aproveita e já se inscreve logo aí no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos. Isso. Vamos lá, o tema é: o amor não maltrata, né, amor? O amor não maltrata. Nós vamos pegar aqui alguns pontos interessantes e botar aqui o texto base, para que você possa nos acompanhar. O texto base está lá em Provérbios 27:14. E eu vou ler o que diz na Bíblia, né, esse texto. Isso, pode ler, amor. Diz assim: o que bendiz ao seu amigo em alta voz, tá? Madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Então, o provérbio diz acerca desse texto, acerca de uma arrogância, acerca de uma grosseria dita logo pela manhã. É como se eu acordasse de manhã e a Patrícia me desse bom dia. Não dá bom dia, mano. Bom dia. Bom dia. Dessa forma, um bom dia meio grosseiro, um bom dia meio chulo, né? A mesma coisa também aos elogios feitos de um tom de voz, né? Que a pessoa ela consegue perceber no tom de voz da pessoa. E o que o provérbio vai dizer é que esses elogios, esses gritos de manhã, ele é recebida muitas das vezes até como maldição para a pessoa. Como maldição. Vamos lá então? Vamos ao texto? Vamos lá. Nada irrita o outro tão rápido quanto a grosseria. A arrogância é dizer coisas desnecessárias ou fazer coisas desagradáveis para a pessoa ao nosso lado. Ser rude é ser inconveniente, constrangedor ou irritante. No casamento, isso poderia ser o falar grosseiro, certos comportamentos à mesa ou o hábito de ser sarcástico.
apesar de convivermos com isso, ninguém gosta de estar com uma pessoa rude. Comportamentos rudes podem parecer insignificantes para a pessoa que é grosseira, mas é desagradável para aqueles que recebem a grosseria. É verdade, né? Esse texto do livro Desafio de Amar, ele explica muito bem. Às vezes a pessoa é grosseira a um extremo tão grande que às vezes ela nem percebe que está fazendo uma grosseria, né? E só quem sente é quem está recebendo esse tipo de grosseria, né? O ponto principal é que o amor verdadeiro presta atenção em seu comportamento. Por exemplo, se eu chegar e agir de grosseria com a Patrícia, ela vai perceber drasticamente, porque nem sempre, né, eu agi com ela de grosseria. Eu falo nem sempre porque todos em algum momento agem de grosseria sim, até mesmo se a gente perceber. A gente não está aqui para ser hipócritas, está aqui para aprender junto com vocês. Então assim, até no momento tipo de eu querer dormir, até no momento de eu querer fazer algo e a Patrícia chegar, às vezes ela vem tão empolgada para falar algo comigo que eu não dou nem atenção. Isso é muito assim importante, porque isso acontece muito, né? O você não apoiar alguma coisa que a pessoa vem com tanta felicidade. Olha, eu tive uma ideia, e a pessoa, ou às vezes faz com que não interessa para ela. E às vezes é até uma forma de você tá sendo grosseiro também, né? Isso, com o outro, porque se a gente for ver, chega um amigo, um colega, um parente, né? Vai chegar muito empolgado para te contar algo e que às vezes é o momento que você quer dormir, mas você não vai tratar da mesma forma que você tratou o seu cônjuge, com a mesma grosseria, né? Então, exatamente. Por que não fazer diferente com o seu cônjuge também? Existem 3 maneiras de você se comportar, que eu digo. Com seus amigos, que na rua, né, no futebol, aquela coisa, eu falando da parte do homem, né? A mulher vai falar da parte das amigas e tal. Com as visitas que chegam dentro da sua casa quando você está com a sua esposa e quando você está com a sua esposa sozinho. Cuidado, a sua esposa ou seu esposo repara esse seu comportamento. Às vezes ele não quer falar por algum medo, por alguma insegurança de que vai acontecer algo, mas ele está ou ela está reparando nisso. O seu tratamento com amigos de rua ou amigas, o seu tratamento com visitas dentro de lá e o seu tratamento com ela quando vocês estão a sós, ou com ele quando vocês estão a sós. Então isso é você perceber a forma. A pessoa ela tem que ser igual a tudo. Eu costumo dizer que a Patrícia é meu melhor amigo, é minha melhor amiga, porque eu não consigo esconder nada dela. E a gente sempre quer isso para os outros casais também. Ah, mas é difícil de eu falar certas coisas, eu não consigo falar. É lógico que certas coisas você não consegue falar. Para você ver que existe vários tipos de grosseria dentro do casamento e ao qual às vezes nós nem percebemos, né? Para tu ver como é que esse caso é tão, né, grande dentro do casamento. Existem vários tipos de grosseria. Aí você vai falar, ah, mas é o meu esposo que precisa desse tratamento. Ah, é minha esposa que precisa. Ela que é grossa comigo, ele que é grosso comigo. Não, negativo. Aí o texto ele vai dizer aqui no livro, ó, que se você está pensando nisso, você está sofrendo de um caso grave de ignorância e egoísmo. Ei, é os dois que tem que tratar nessa área. É os dois. Porque muitas das vezes, quando a gente recebe uma grosseria, a gente quer ser grosseiro também. É verdade. Muitas das vezes. A gente costuma falar muito isso para os casais que às vezes vêm até nós para serem ajudados, que a gente fala exatamente isso. Comece por você. A mudança tem que partir de você. Se eu quero que o meu cônjuge mude em algum aspecto, por mais que eu ache que eu sou diferente dele, né, eu tenho que mostrar para ele que eu sou diferente. De repente é o que eu acho, mas não é o que eu demonstro. Então, se a partir dali ele é grosseiro comigo, aí eu debato com a mesma grosseria. Não,
tem que partir de minha mudança. Eu quero que ele seja amoroso comigo, então ele vai ser grosseiro comigo, eu vou responder ele com amor. Eu vou responder ele de uma forma diferente. E aí, através da minha mudança, através dele começar a ver em mim a forma que eu estou tratando ele, ele vai começar a querer mudar também, né? E esse livro tem um ponto que vai falar que eu preciso tratar o meu cônjuge como eu gostaria de ser tratado. Então é exatamente isso que a gente procura passar para as pessoas, né? Para os casais, que a mudança ela tem que partir de nós, de mim primeiro. Eu tenho que tratá-lo da mesma forma que eu gostaria de ser tratada. E assim, né, vice-versa. Exatamente. Lê esses 3 pontos aqui, Patrícia. Essas 3 perguntas que nós temos para vocês, baseada nesse livro. Vamos deixar essas 3 perguntas aqui. E a gente gostaria muito, muito, muito que vocês respondessem. Envie pra gente a resposta. A gente vai deixar a pergunta e você envia pra gente as respostas aí no comentário, nas redes sociais, enfim. Responde aí pra gente que a gente gostaria muito de saber. A primeira pergunta é: como o seu cônjuge se sente com o seu jeito de agir e falar com ele? Segunda pergunta: como o seu comportamento afeta o senso de autoestima e de importância do seu cônjuge? E vai aí a terceira pergunta: seu marido ou sua esposa diria que você é uma bênção ou que você é condescendente e constrangedor? Isso é muito importante, porque eu já vi tipos de grosseria feitas em público, né? Grosseria feitas em públicos eu acho que é a pior que existe. Às vezes a gente fica com a cara no chão, às vezes a pessoa faz até sem perceber, faz a pessoa calar a boca assim de uma maneira grosseira que, meu Deus do céu, só Jesus. Então assim, vamos saber lidar com esses tipos de comportamento. E uma arma muito importante para quem é grosseiro, para quem é grosseira, é você começar a trabalhar o seu autocontrole. Como eu consigo isso? Poxa, mas eu sou grosso extremo, eu não vou mudar. Não, não é assim. Não é assim. Porque quando a gente quer agradar a outra pessoa, quando a gente ama de verdade, a gente procura tratamento sim. E isso não é feito de uma hora para outra, não, mas é feito aos poucos. Começa a perceber no que você fala, ou então começa a pensar antes de falar. Autocontrole é isso. Às vezes você quer dar uma grosseria para aquela pessoa, engole, respira e fala mais suave. Procura escutar o que essa pessoa está querendo dizer, está querendo falar, né? Então assim, procura estudar, trabalhar o seu autocontrole a nível de grosseria. Vamos lá. Tem algumas regrinhas aqui para os grosseiros ou grosseiras de plantão. Ai, ai, ai. Trate seu cônjuge da mesma maneira que você deseja ser tratado. Patrícia comentou aqui. E tem uma referência muito boa, está lá em Lucas 6,31. Vamos ler para vocês, 6,31, lá em Lucas. Como queres que os homens vos façam? Da mesma maneira procedei com eles, né? E é uma coisa recíproca. E calma, eu sei que tem casamento que fala, mas eu canso de fazer, mas ele nunca fez comigo. Vai com calma. Também não joga na cara. Isso, o amor é paciente. Não joga na cara não. Também, certo? Porque se você jogar na cara é pior. Aí que ele ou ela não vai fazer. Não é assim. Começa a fazer as coisas espontaneamente, né? Não para que ele te retribua na hora, né? Não querendo algo em troca na hora. Aí ele vai mudar se eu fizer um jantar maravilhoso. Aí ele vai mudar se eu levar café na cama, ou se eu levar café na cama para ela. Não é assim não. Calma, vai com calma. Vai trabalhando o seu autoestima, que você vai fazer isso, fazendo isso tão espontâneo que a pessoa vai começar a perceber. Não, ela não está fazendo isso porque ela quer algo. Ela não está fazendo isso só 2 dias antes do pagamento. Né? Então, uma outra regrinha. Seja tão atencioso com o seu cônjuge
quanto a você e com estranhos ou com colegas de trabalho. A atenção para ele tem que ser totalmente quando você está prestando atenção, vamos botar assim numa pregação, quando você recebe uma palavra, né? Numa pregação, tem que ser atencioso com o cônjuge, tem que ser atencioso. Então, é no trabalho, você é atencioso lá no trabalho, cuidado com as suas coisas, seja também em casa. Ser atencioso ao andar na rua, ao perceber algumas coisas na rua, seja atencioso também em casa. E também, entendeu? Vamos lá, outra regra aqui. Considere o que o seu marido ou esposa lhe pediu para fazer ou não fazer. Se estiver em dúvida, então pergunte. Quer comentar, Flor? Tem coisas assim que mesmo assim, sem comentários, né? Porque tem dúvida, cara, pergunta, né? Mas vamos procurar considerar o que o outro gosta, o que o outro acha, né? O meu respeito. Então, assim, se eu sei que ele não gosta que eu faça algo, que eu fale algo, que eu haja de uma certa forma, às vezes, então eu vou procurar fazer da forma que ele gosta, da forma que eu sei que eu vou estar agradando ao meu cônjuge. E se eu tenho dúvida, eu tenho que ser amiga o suficiente, nós precisamos ter uma intimidade o suficiente para que eu chegue até ele e pergunte, entendeu? Pergunte. Como é que você quer que eu faça? Você acha que eu fiz da forma errada? Você acha que eu tenho que fazer diferente? Sabe? E isso com certeza vai ajudar muito. Tem até uma coisa assim a respeito desses tipos de... para você não agir com ignorância. Tem até um exemplo que a gente assiste muito filme, né? Eu e Patrícia, comédia romântica, esses filmes que nos ensinam de uma certa forma. Tem até um episódio no filme Clique, né, com a Adam Sandler, em que ele bota lá um programa, acho que a menina ela faz... ele faz ela falar em, não sei se é em japonês e tal, e ele fica só pra ela assim, sim, 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 sim. Ele não percebeu o que ela falou, ela tava falando um montão de coisa, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer... Ele só no sim, no sim, no sim, no sim. Quando eles foram fazer aquilo, ele falou, poxa, eu fiz isso, eu falei isso? Eu disse sim para isso? Ou seja, ele não percebeu o que ela, ele não foi atencioso, né? Ele não foi atencioso. Aquilo é uma forma e uma coisa que acontece em muitos casamentos. E eu queria dizer para você, ignorância do casamento existe sim, existe muitas das vezes, e é constrangedor, é muito constrangedor, como diz o texto. Ninguém consegue viver ao lado de uma pessoa rude. Às vezes, muitas das vezes, sente até vergonha de que essa pessoa vai acompanhar ela numa festa, em algum... vou encontrar os meus amigos, mas não quero que você vá junto. Poxa, isso é muito complicado, entendeu? Tem aqueles espaços que a gente dá, né? Que a gente vai até falar sobre isso, né? De espaço que você dá pro esposo, espaço que você dá para a esposa. Patrícia já saiu várias vezes com as amigas, eu já saí com meus amigos. Mas esse tipo de situação que a gente está falando aqui especificamente, é que a pessoa conhece como que é o cônjuge e não quer levar ela para sair. Não quer que ela acompanhe, porque sabe que ela vai falar alguma coisa em que vai constranger ela de alguma certa forma. Então assim, vamos trabalhar isso. Vamos acabar com isso dentro do nosso casamento. E aqui desde já eu quero lançar um desafio para você, para que... e isso já engloba já a questão das 5 linguagens do amor, que é o diálogo. Nós vamos falar muito sobre diálogo. Que você pare na frente do teu esposo ou da tua esposa e pergunte para ela as coisas que mais irritam. Vai dar na hora uma vontade de você falar algo, né, para ele ou para ela, mas por favor, escreve isso no papel. Não é para brigar. Não é para brigar, não é para brigar. Não é para brigar. Escreve isso no papel com toda a raiva que você tiver. Pede para ele ou para ela também falar o que irrita em você. E ali vocês vão trabalhando essa forma, vocês vão trabalhando dessa maneira. Porque
a gente não se casa para brigar dentro de casa. Não, a gente se casa porque a gente ama, gosta, né? E a gente cria ambientes dentro do nosso lar em que Deus se agrada. A gente costuma dizer que a gente tem que trazer um pedacinho do céu para nosso lar. É esse o objetivo que Deus quer do nosso casamento, do nosso lar. E não é pra gente viver brigando, um agredindo o outro com palavras. E lembre-se, uma coisa que está acontecendo nos últimos dias: a primeira agressão é a verbal. É onde tudo começa. A primeira agressão é a verbal. Cuidado com as agressões verbal, com as grosserias dentro do casamento. Tem pessoas em sua volta vendo, seus filhos estão vendo, né? A gente tem um ditado, né, amor? Fala o ditado do elefante. A gente costuma dizer isso, quando dois elefantes brigam, quem mais sofre é a formiga, né? E nesse caso, as formigas são os seus filhos. Então, quando vocês, casal, estão ali brigando, estão se agredindo com palavras, em algumas das vezes se agredindo ou até fisicamente, e os seus filhos estão ali à sua volta, vendo tudo, participando de toda aquela situação, são eles quem mais sofrem no meio de tudo isso. Então pensem, meditem. E assim, a gente está terminando esse vídeo agora, mas eu gostaria de pedir 1000 perdões para vocês pelos vídeos longos. Mas assim, coisa pra falar. Nada que é ensaiado, a gente não ensaia antes. A gente tenta editar os vídeos, mas a gente ainda não tem muita experiência nisso. Então às vezes a gente tenta cortar, tenta dividir. Tá um pouco difícil, mas a gente chega lá. Mas assim, o nosso maior objetivo aqui é exatamente esse, é a gente trazer uma ajuda, é uma forma da gente poder ajudar a cada casal, cada relacionamento. Nós temos visto muitas coisas assim tristes aos nossos olhos, então imagina aos olhos de Deus, né, que fez o casamento para que fosse até que a morte os separe. Na verdade, se a gente for ver de acordo com a Bíblia, Deus não fez até que a morte os separe, porque Deus criou o homem não para que morresse, né? Então foi para que fosse casados para sempre. Então, assim, a gente se entristece quando a gente vê um relacionamento desgastado, quando a gente vê um casamento se acabando, se afundando. Então, assim, nós agradecemos muito a Deus por esse ministério que Ele colocou nas nossas mãos. A gente faz com amor. Cada vez que Deus dá um tema pra gente, nos dá, assim, algo diferente, o nosso maior objetivo é esse: passar para vocês da forma que Deus tem passado para nós. Então, por isso a gente está aqui pedindo desculpa pelos vídeos longos. A gente vai tentar cortar, mas se não conseguir cortar, vai longo mesmo. Mas é isso. Espero que a gente esteja ajudando de alguma forma e faz o possível para que seja eterno. Em nome de Jesus, tá? Chega de grosseria no seu casamento. Acabe com isso no seu casamento. Vamos ter calma. Vamos namorar, gente. Vamos namorar, beijar na boca muito. Filho não atrapalha em nada, né? Só faz com que a gente fique naquela expectativa. Olha, dia tal, eles vão para casa da avó. Né? Olha, livres. As crianças dormiram, calma. Então assim, gente, por favor, chega de grosseria no casamento, tá bom? O vídeo de hoje foi sobre grosseria, vem mais por aí, tá? Inscreva-se no nosso canal, tá bom? Dá um like e nós vamos melhorar, tá? Desculpa, tem um ventinho aqui, tá balançando, o cachorro, né? Nos atrapalhou, mas nós vamos conseguir, nós vamos melhorar isso e com o objetivo único de ajudar mais e mais canais, amém? Amém. Deus abençoe vocês, né? E tudo de bom. Beijinho.